abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Entenda que não tem esboço, não tem nada, que o que vai ser falado aqui é do coração. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar conosco, e Ele vai falar em nome de Jesus. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1 vai dizer assim, ó: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Como chamava o homem? Zaqueu. Vou ler de novo. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Como chamava o homem? Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era muito rico. Ele era o quê? Não entendi. Ele era o quê? Muito rico. Só presta atenção aqui em mim, só um minutinho, só para a gente começar. Esse homem, ele tinha duas qualidades aqui que mostra que o que ele fez, o que aconteceu na vida dele, esse fato que está sendo contado aqui é algo sobrenatural. Porque esse homem, ele era chefe dos publicanos. Publicanos, eles eram cobradores de impostos, e ele era chefe desses homens. E quando eu digo que ele era chefe dos publicanos, eles eram as pessoas mais benquistas pelo rei. Por quê? Porque o que eles faziam, o trabalho deles, representava a saúde do reino. Porque os impostos que eles coletavam eram o que mantinha o castelo, era o que mantinha o rei. Então esses homens, eles eram muito bem tratados, muito bem cuidados pelo rei. A guarda estava à disposição desses homens, e Zaqueu era o chefe deles. Então Zaqueu, entenda que Zaqueu era uma pessoa que ele teria com certeza livre acesso perante o rei, já para começar, tá? E o texto vai dizer, uma outra informação que o texto nos dá, é que esse homem, ele era muito rico. E eu pergunto para os senhores, uma pessoa que tem muito dinheiro, essa pessoa, ela corre atrás de outras pessoas? Você já viu um rico com tietagem? Que fica correndo atrás, fulano, tira foto comigo. Não existe. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem dinheiro, ele diz assim, se ele tem muito dinheiro, ele gosta de um determinado cantor, ele fala assim, vou trazer ele para minha festa de aniversário. Traz ou não traz? Porque ele sabe que o dinheiro dele traz quem ele quiser. Então, o fato que se segue aqui, eu estou só sintonizando você, o fato que se segue aqui mostra que o que esse camarada decidiu fazer, o que ele decidiu viver é sobrenatural. Porque ele não precisava disso. Ele poderia dizer, ele queria ver Jesus, e ele poderia dizer simplesmente assim, o meu dinheiro vai trazer Jesus. Quer ver? Fulano, vai lá e fala para ele vir aqui. Vou fazer um banquete, vou fazer uma janta, entendeu? Vou fazer uma festa, eu quero ele aqui. Eu pago. Jesus iria? Você acha que Jesus iria? Continuando, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era menor que o Damião, tá? Ele conseguia. Lá na igreja fala que o Damião e a Jéssica são amigos da mentira, porque a mentira tem perna curta. Mas é calúnia, pastor, é calúnia, tá? É calúnia, isso aí não procede não. E correndo adiante, subiu em um sicomoro para ver, porque havia de passar por ali. Enquanto Jesus chegava àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em sua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o com alegria. Irmãos, aqui mostra a qualidade do coração desse homem. Versículo 7, e vendo todos isto,
murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo duplicado. E lhe disse Jesus: hoje a salvação está sobre essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ó Pai, hoje eu coloco o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Entendo, Senhor, que o Senhor nos trouxe como profeta a este lugar, ó Deus, para ministrar essa linda igreja. Senhor, nós entendemos, ó Deus, ó Pai, que são 24 anos que o Senhor tem cuidado dos pastores, dos líderes, daqueles que estão à frente desse trabalho, Senhor. São 24 anos que o Senhor é o pastor dessa igreja, o Senhor é o líder, o Senhor tem dado sabedoria, o Senhor tem dado entendimento, o Senhor tem curado, livrado, protegido, guardado, Senhor, de todas as formas. Senhor, hoje nós estamos aqui, Senhor, simplesmente como canal. Agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. Para mim era uma honra, Senhor, uma grande honra entender, ó Deus, ó Pai, que o Senhor tem algo, Senhor, para essa igreja. Senhor, vem em primeiro lugar, ó Deus, nós aqui declaramos que a glória é tua, que a honra é tua, ó Deus, a palavra é tua, e o que vai acontecer nessa noite, Senhor, é pura e simplesmente para a tua glória. Então seja o teu nome engrandecido, seja o teu nome glorificado, e cada família aqui representada seja marcada, Senhor, pela bênção que o Senhor tem para este lugar, em o nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Diga amém. Amém. Pode sentar vocês. Parabéns pelos 24 anos, parabéns pelo que Deus tem feito neste lugar. É muito lindo chegar aqui e ver uma igreja lotada, ver o que tem acontecido, e isso é a prova que Deus tem operado neste lugar. Como falou o pastor Damião muito sabiamente, quando nós chegamos aqui, nós vimos a glória de Deus. Entendo que é fácil falar, porque a presença de Deus, ela já se faz presente neste lugar, a glória de Deus já está presente aqui. Mas eu entendo que a responsabilidade, ela é muito grande, porque o que Deus tem nos dado, ele é poderoso, mas ele também é muito forte, é muito explosivo. E nós entendemos que as coisas, elas podem servir para o bem. Eu vinha conversando com o pastor Damião, vinha conversando com a pastora Jéssica, e eu entendo que certas coisas que nós passamos na nossa vida, elas podem projetar para cima, ou elas podem nos projetar para baixo. Palavras e atitudes de pessoas, elas podem nos ajudar, servir como gatilho para que nós sejamos vencedores. Ou palavras e atitudes de pessoas, elas podem servir como peso que nos leva a afundar dia a dia. E eu quero que hoje você entenda que eu não venho como um peso, eu quero vir como gatilho que vai levar você a viver as grandes coisas dos céus. Mas para nós vivermos essas grandes coisas dos céus, nós precisamos entender a palavra de Deus, porque a nossa fé, ela se encaixa nos detalhes. E muitas vezes os detalhes, eles estão ocultos dentro da palavra, e nós não visualizamos isso, não entendemos isso, e por isso deixamos de viver tudo aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Zaqueu, ele vem como um exemplo desse. Por quê? Porque esse homem, como eu já afirmei, ele era rico e poderoso. De novo, ele era rico e poderoso. Zaqueu era uma pessoa que havia prosperado, que havia crescido, e ele tinha fama, tinha conhecimento, tinha o que se diz hoje, os contatos, os caminhos. Ele era uma pessoa que facilmente ele poderia chegar nos grandes escalões. E nós não vemos essas pessoas, elas mendigando nada para ninguém. O bispo Érico, o pastor André, o bispo Érico e eu, nós trabalhamos na eleição passada com Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca já não joga bola há bem uns 15 anos, mais ou menos. Mas ele tem a fama. E
E nós chegávamos em certos lugares, porque ele muitas vezes ganhava para estar num determinado restaurante, para a inauguração do restaurante. Nós acompanhamos ele em muitos eventos. E quando chegava no evento, ele sentava ali, ficava muita gente, vou tirar uma foto, eu vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. E as pessoas de posse, as pessoas que são conhecidas, elas geralmente procuram ambientes onde outras pessoas têm outras pessoas no seu mesmo patamar. Por quê? Porque, vou explicar de uma maneira muito simples. Nós chegamos, no meio dessa caminhada, nós fomos a jantar num restaurante em Alphaville. E esse restaurante muito famoso, e lá frequenta nesse restaurante os jogadores da atualidade que moram naquela região. E nós chegamos e jantamos, ficamos até o final, chegamos a fechar a casa, porque ficou o tempo que nós ficamos lá, e não fomos incomodados por ninguém, porque era um lugar que era frequentado por outras pessoas. Então as pessoas que frequentavam ali eram pessoas de elite, e essas pessoas que elas fazem parte desse patamar, desse nível social, elas não são acostumadas a pedir favores. Elas acreditam que o seu dinheiro é capaz de trazer aquilo que ela precisa. Então ela diz: eu quero, e pronto, eu vou fazer, e pronto. E esse era o Zaqueu, porque a Bíblia ela nos traz a informação que o Zaqueu era essa pessoa, que ele tinha dinheiro e ele tinha poder, mas ele recebeu algo dos céus. O que ele recebeu? Um desejo de conhecer a Jesus. E ele entendeu no seu coração que Jesus era diferente. Fala comigo: Jesus era diferente. Fala mais forte: Jesus era diferente. Ele entendeu que Jesus era diferente, e Jesus vinha com uma multidão. O texto vai dizer que essa multidão acompanhava Jesus, porém Zaqueu, ele entendeu que ele precisava ver Jesus de uma maneira diferente, e ele subiu em um arbusto que ele não é uma árvore muito grande, e ele tem os espaçamentos entre os galhos que dava para Zaqueu alcançar e subir. E ele sobe nessa árvore, e ele vai olhar Jesus lá de cima, porque olhar Jesus, ver Jesus, já era por si só importante para ele. E quando ele olha para Jesus, presta bem atenção, Jesus olha para ele de baixo para cima, e ele fala: Zaqueu, desce, porque hoje convém eu repousar na sua casa. E o texto vai dizer que Zaqueu desce depressa. Fala comigo: depressa. E o recebe com alegria. Isso fala muito do coração de Zaqueu. Por quê? Porque quando ele desce depressa e ele recebe com alegria, está mostrando a disponibilidade do Zaqueu para receber Jesus. Por quê? Porque ter Jesus na sua casa era importante para ele. Ter Jesus na sua casa era especial para ele. Entenda o seguinte, que muitos de nós estamos acostumados a vir para a igreja. De repente, hoje a igreja está fazendo, essa semana a igreja está fazendo 24 anos. Mas de repente você não participa da igreja há 24 anos, mas você participa há 10, há 15, há 5, há 8, não sei, há um ano, meses, mas você está participando da igreja. E nesse período que você está participando da igreja, você se identifica mais com o Zaqueu ou com a multidão? Porque a primeira reflexão que nós temos que fazer hoje é se nós fazemos parte da multidão. Porque a multidão estava com Jesus, a multidão tinha Jesus, a multidão caminhava com Jesus, a multidão estava ali para ver Jesus, para entender quem era Jesus. Mas a multidão não foi capaz de fazer Jesus parar. E muitas vezes nós estamos assim. Nós fazemos parte da igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós participamos do culto de domingo, mas você tem feito Jesus parar?
E nós entendemos que nós fazemos Jesus parar com a alegria que nós servimos a Jesus. Quantos irmãos já estão na igreja há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, e você perdeu o prazer de fazer as coisas para Deus? Talvez você está aqui e você faz parte da multidão, e você levanta a bandeira e fala: eu faço parte do Ministério Internacional da Família, eu faço parte dessa igreja, o bispo é o meu pastor, e você enche o peito para dizer: a bispa Miriam é minha mãe, e você abre a boca para dizer das coisas. Então talvez você fala dos líderes da igreja, mas talvez você está aqui e você parou. Não é que você não ama a igreja, não é que você não ama Jesus, não é que você não ama o projeto, mas quantos de nós estamos aqui e por causa da pandemia nós paramos de fazer célula? Por causa do trabalho, por causa das coisas, das lutas do dia a dia, nós deixamos de evangelizar, nós deixamos de pregar, nós deixamos de receber Jesus com alegria. Nós paramos. Quantos de nós paramos no ministério? Quantas pessoas que Deus estão aqui, que Deus chamou, que Deus te chamou para tocar? Aí você fala assim: mas está repleto de músicos, tem bastante músicos lá na frente, mas você já preparou para perguntar qual é o projeto que Deus tem com você? Porque eu entendo que uma igreja como essa, ela tem que ter 10 pessoas para tocar o violão, tem que ter 10 para tocar a guitarra, tem que ter 10 para tocar o teclado, tem que ter 10 bandas, entendeu? E tem banda para o culto da manhã, para o culto da noite, para o culto da tarde, para o outro que vai vir no meio da semana. Mas você tem que entender que Deus não chamou você para ser mais um parado dentro do banco, dentro da igreja, sentado no banco da igreja. E muitas vezes nós estamos assim, e Deus precisa levantar Zaqueus no nosso meio, que estejam dispostos a fazer a mais, que estejam dispostos a fazer algo a mais. Imagina o seguinte, irmão: nós estamos vivendo num dia que todo mundo tem um celular, que a galera do mimimi está aí, qualquer coisa que é colocado hoje na internet vira conversa, rende assunto até umas horas. E imagina você, se o Silvio Santos, ele estivesse andando por aqui, e ele, de repente, ele parasse, e ele subisse numa árvore, e ficasse lá de cima da árvore. As pessoas iam filmar de baixo e iam dizer o que sobre o Silvio Santos? Fala para mim, meu irmão, tá maluco? Irmão, no outro dia, e ele está em todos os jornais, ia estar na rede social, ia ter um monte de gente comentando, falando: o Silvio Santos esquerosou, o Silvio Santos ficou maluco, o Silvio Santos está doido, o Silvio Santos subiu na árvore. Irmão, ia virar assunto até umas horas. E daqui agora você acha para mim, tenta aqui raciocinar comigo, por favor, se não seria diferente naqueles dias. O camarada de posse, de dinheiro, sobe na árvore. O que você acha que os funcionários deles começaram a perguntar? O que você acha que os funcionários deles começaram a falar? Irmão, entenda que aquele homem decidiu fazer algo diferente. Ele decidiu ouvir a voz que estava no coração dele. Sabe por que muitas pessoas têm parado, bispo? Por uma razão muito simples: as pessoas pararam de ouvir Deus. As pessoas têm parado, sabe por quê? Porque elas pararam de ouvir Deus. Elas já não entendem mais a voz de Deus. E quando ela não entende a voz de Deus, há confusão. Porque as pessoas, olha comigo aqui, olha comigo. Se chega uma multa na sua casa, você questiona ou você paga? Não. Você questiona para você mesmo na maioria das vezes. Você não vai lá no órgão para dizer assim: não, eu não passei nesse dia, nessa hora. Não, você paga, irmão. Porque você não quer problema no seu carro. Você não quer restrição na hora de você fazer o documento do seu carro. Então você prefere pagar do que ter dor de cabeça futura. Mas quando Deus fala conosco, nós começamos a questionar e ficar perguntando se é Deus mesmo que está falando. Olha com que estado que nós estamos.
Nós vemos notícias no celular e nós não questionamos para ver se aquilo é verdadeiro ou falso. Na maioria das vezes nós simplesmente reproduzimos, achamos interessante e reproduzimos. Mas uma situação que eu mesmo reproduzi, uns dias atrás saiu uma postagem como se fosse a filha do dono, do fundador do Banco Santander, falando, né, que o cara conquistou muito dinheiro, mas quando ele morreu faltou aquilo que era de graça, faltou ar para ele. E eu peguei aquela postagem e aí um amigo já mandou, falou assim: ó, muito bonita a frase, mas é fake, pode pesquisar lá. Eu fui pesquisar, era fake. Porque a gente sempre acha bonito e vai e não questiona. Mas as coisas de Deus nós começamos a questionar. É Deus mesmo que está falando? É o Senhor mesmo que está dizendo? Eu não sei se é isso não. Mas foi de Deus mesmo essa palavra? O bispo está mandando fazer isso, mas Deus está no meio desse negócio. Irmão, entenda que as pessoas estão morrendo sem Deus. Tem pessoas que estão morrendo lá fora nesse exato momento. Aí nós estamos com medo de ir, de falar: eu não vou abrir célula, porque as pessoas estão aterrorizadas. E se eu for falar em célula lá, as pessoas não vão aceitar. Mas os jovens estão indo para o pancadão, para o fluxo, e eles estão lá, morrendo aos milhares, irmãos, porque tem faltado Jesus na vida deles, e nós temos nos acovardado. Porque nós estamos questionando se é hora de ir, se não é hora de não ir, se é verdadeiro, se é falso, se eu posso, se eu não posso. Mas Zaqueu não. Naquele dia Zaqueu levantou e ele falou: eu vou fazer algo diferente, porque eu preciso ver Jesus. Irmão, quando você chegou nessa igreja, você precisava ver Jesus, você queria ver Jesus, e você largou tudo para ver Jesus. Mas hoje talvez você está fazendo parte da multidão. Escuta o que Deus está falando com você nessa noite. Deus não te quer ir, Deus quer te ver você subindo em árvore, em prédio, mas Ele quer ver você recebendo a presença de Jesus na tua vida de uma forma extraordinária. Ele quer ver algo mudando. Mas para isso nós precisamos dar passos. Entenda que Jesus chegou na casa de Zaqueu, e quando ele chega na casa de Zaqueu, a turma do mimimi se levantou e eles começaram a dizer: ele não é homem santo não, porque ele foi para a casa de um pecador. Eles querem parar você, eles querem parar o projeto. Pessoas vão se levantar para dizer que você não pode viver as bênçãos de Deus. As pessoas vão se levantar, talvez quando as coisas começaram a acontecer na tua vida, as pessoas começaram a levantar: é de Deus mesmo? Você tem certeza que é de Deus mesmo? Você ir para a igreja, é de Deus mesmo? No meio da pandemia, irmão, se a gente tira uma foto agora, muitas pessoas se escandalizam, porque eles acham que Deus que te trouxe, que te salvou, não pode te proteger, não pode te guardar, não pode te livrar. Escuta o que eu estou falando aqui. Zaqueu, quando ele recebeu Jesus, as pessoas começaram a criticar, porque eles querem parar você, eles querem dizer que você não pode receber a bênção de Deus na sua vida. Mas naquele momento, o Zaqueu se levantou e ele falou assim: se eu tenho, primeiro ele disse assim: metade do que eu tenho vou repartir, vou dar de oferta, vou dar para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha comigo, presta bem atenção. Volta a sua Bíblia aí, uma folha, no capítulo 18. Só um capítulo. Se você for ver no capítulo 18, tem uma história de um jovem rico. E esse jovem rico, ele chegou até Jesus e ele disse assim: Senhor, o que eu farei para lhe dar o reino do céu? Jesus falou assim: segue os mandamentos. Ele falou: isso eu faço desde a minha infância, não sei o quê. Aí Jesus falou para ele assim: dá oferta. Quando Jesus falou de oferta, esse camarada se entristeceu, não foi? E ele foi triste. Olha o versículo 24 do 18, olha o que vai dizer: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm
De novo, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm? Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Agora, vai para o capítulo 19, versículo 9, vai dizer assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí, meu irmão? Qual que está certo? Dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E agora Jesus fala que a salvação entrou na casa de um homem que era muito rico. O que está errado? Qual a diferença de um para outro? Por que um não recebe? Por que o outro recebe? Por que a salvação não chega na casa daquele jovem rico? E agora a salvação, ela chega na casa desse homem que é muito rico. Jesus estava querendo mostrar, porque quem se for passar isso para a turma do mimimi, ele vai dizer assim: está vendo? A Bíblia está se contradizendo. Primeiro ela diz que não entra, agora está dizendo que entra, e não sei o que. Não, o que Jesus está querendo mostrar aqui, que a diferença não está no dinheiro que você tem, não está no recurso que você possui, está no coração que você tem quando você chega diante de Deus. A diferença, irmão, não está no carro que você dirige, no tamanho da casa que você mora, no tamanho da riqueza que você acumulou depois que você chegou na igreja. A diferença está, sabe aonde? No coração que você tem quando você chega diante de Deus. É isso que faz a diferença. Por quê? Porque aquele lá, Jesus levantou a oferta dele, e nem Jesus aparecendo diante dele, ele foi capaz de fazer algo para Deus. Ele se entristeceu e foi embora, porque fazia parte da multidão. Mas agora Jesus não fala nada. Jesus entra na casa desse homem e ele mesmo começa a dizer, ele fala assim: Senhor, olha só, eu estou dizendo, estou afirmando para o Senhor que a partir de hoje, metade do que eu tenho, eu vou distribuir entre as pessoas. Eu vou ajudar pessoas, eu vou ser uma bênção a partir de agora. E ele começou a falar: eu vou ser bênção, a partir de agora vou ser bênção. E ele parou e ele falou: Senhor, e se eu defraudei alguém em algum momento, eu estou dizendo para o Senhor, a partir de hoje eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus não aguentou. Jesus falou: eu estou afirmando para vocês, hoje chegou a salvação a essa casa. E quando ele terminou de falar, ele disse assim: porque esse também é filho de Abraão. Irmão, isso veio com um peso violento no meu coração, porque essa palavra aqui é a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas nessa noite. Quando Jesus virou para esse homem e falou: este também é filho de Abraão, ele estava dizendo assim: as bênçãos de Abraão estão sobre esse também. A bênção de Abraão está sobre ele. E talvez para você essa palavra é uma palavra simples, talvez para você é uma palavra qualquer, mas escuta o que eu vou falar para você. A bênção de Abraão quer dizer que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Irmão, olha o que aconteceu com Abraão. Ele dividiu a sua fazenda com seu sobrinho Ló, e o sobrinho dele foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Sabe como é que ele saiu de lá? Diz que ele olhou para os pastos verdes, para as coisas bonitas, e ele saiu de lá com a roupa do corpo e com 2 filhas. Perdeu tudo. E você sabe para onde o Abraão foi? O Abraão foi para o deserto do Negueb. E diz o texto que o deserto florescia porque o Abraão tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que eu estou dizendo para você, meu irmão. Ainda que você for para o deserto, ainda que a situação estiver pior, ainda que as coisas vierem contra você como caos, eu estou afirmando para você: se a bênção de Abraão estiver sobre a sua vida, você vai prosperar. Do Abraão estava sobre o Isaac, e diz que veio uma época de seca naquela região, e diz o texto assim: e semeou Isaac naquele mesmo ano e produziu 100 por 1. Quer dizer que para cada grão que ele plantava, ele produzia 100 outros grãos. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Alguém vai levantar contra você e vai falar para você que você não pode viver o que você está vivendo, porque ele não vai conseguir entender. Se a bênção de Abraão estiver sobre sua vida,
nosso coração. Tudo que Deus quer ver é o nosso coração. E é muito fácil a gente falar isso e falar: eu estou disposto, eu estou aberto, meu coração está aberto. Eu sou uma pessoa, bispo, que eu já fiz vários tipos de ofertas para Deus, e Deus sabe que eu não tenho problema com isso. Mas Deus, Ele prova o nosso coração a todo tempo. E tem hora que a gente engole um elefante e se engasga com um mosquito. Eu fui pregar em Campinas, pastor Jaso. Cheguei em Campinas e eu sempre me orgulhei de poder fazer as coisas para Deus. Eu entendo que a obra de Deus para mim ela é prioridade. Eu não tenho problema com isso. Quem me conhece sabe, não tenho um problema com isso. Problema de ofertar, problema não tenho, de investir o que for preciso na obra de Deus. Eu acredito no projeto, eu acredito na obra. E duvido, bispo, uma pessoa que diz que acredita, que não mete a mão no bolso. Porque se a pessoa ela diz que ela acredita, ela não é capaz de meter a mão no bolso, ela não acredita. A pessoa ela vem para a igreja, ela diz que acredita, mas na hora que a obra de Deus, na hora que Deus exige alguma coisa da pessoa, a pessoa não é capaz de fazer, então ela não acredita. É melhor ficar quieto. E eu fui para a igreja do pastor Jason. Naquela semana, uns dias antes, eu tinha comprado um anel de prata pela internet. E o anel chegou. E quando o anel chegou, ele chegou um pouco maior, né, que o meu dedo. E eu gosto de anel, eu uso, gosto. Mas aquele anel, bispo, era algo a mais. Tanto era algo a mais, que quando eu levei no Orive, para o Orive diminuir meu anel, ele olhou e ele falou assim: que anel bonito. Mas o coração já encheu assim, sabe? Sei lá. Se o Orive está falando que é bonito mesmo, o cara mexe com isso, pô. Aí ele pegou, diminuiu o anel para mim. Quando ele diminuiu o anel, eu coloquei o anel no dedo. Eu chegava em casa assim e falava para os meus filhos: ó, meu anel. Chegava para os meninos na igreja e falava: ó, você viu meu anel? Ó. E era uma conquista, algo bonito. Beleza. Naquela mesma semana eu fui pregar na reinauguração da igreja do pastor Jaso, lá em Campinas. E quando eu cheguei na igreja, aquele momento, o pessoal recebeu a gente, muita alegria, muito gostoso. E aí eu fui participar do culto. Quando eu fui participar do culto, o Espírito Santo falou para mim, em voz audível, como eu estou conversando com vocês aqui. O Espírito Santo falou para mim assim: esse anel não é seu, esse anel é do pastor. E o Espírito Santo me falou que eu tinha que fazer, que eu tinha que dar o anel para o pastor, e eu tinha que profetizar sobre a vida do pastor, que aquele tempo que ele estava passando tinha acabado, e que Deus ia trazer um tempo novo. E como prova, Deus estava mandando aquele anel para selar isso, porque Deus estava dando uma outra identidade para ele, coisa assim, tremendo. Mas eu olhei para o meu anel e fiquei, e o Espírito Santo falando assim, não. Aí, irmãos, eu estou parado e a canção que vem depois: pois um anel em meu tirou mesmo. Irmãos, e aí eu falei: Deus, eu estou disposto, Senhor, eu estou disposto. E quem estava lá, foi um momento lindo, foi um momento muito lindo. E do jeito que Deus pediu para eu fazer, eu fiz. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo na minha volta, porque naquele dia calhou que eu não fui com o meu carro, eu fui de carona com o irmão. Nós fomos numa caravana e eu fui de carona com o irmão. E quando eu sentei no banco de trás, estava eu e minha esposa, no banco de trás do carro, que ele veio embora, irmão, eu comecei a passar a mão no meu dedo, e eu senti a falta do anel. E eu entendi naquele momento
que eu não tinha alegria de fazer aquilo que eu tinha feito. E eu lembro que o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, porque há um ano e meio atrás eu fui para o Rio de Janeiro. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, Deus me usou lá naquele lugar como canal de bênção. E vieram duas pessoas, um pastor da igreja e um irmão da igreja, me deram um relógio de em torno de 3 mil reais cada um. Cada um me deu um Invicta. Eu sou apaixonado por relógio. E ele me deu, o irmão me deu um relógio. Ele falou assim: esse relógio meu patrão trouxe dos Estados Unidos. E quando o senhor estava pregando, o Espírito Santo mandou eu dar esse relógio para o senhor. Eu falei: uau! E o coração se alegrou. E quando esse irmão estava entregando, o pastor veio atrás de mim e ele falou assim: eu fui para a Colômbia e trouxe esse relógio de lá. Fazia 2 meses que ele tinha comprado o relógio, e eu estava lá na Colômbia quando eu vi ele comprando o relógio. E ele falou assim: e o Espírito Santo mandou eu dar esse relógio para o pastor. Eu voltei, bispo, com mais de 5 mil reais de relógio para casa. E eu feliz da vida, e eu rodava a coroa do relógio, e eu feliz. E quando eu estava no carro, passando a mão no dedo, sentindo falta do anel, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou assim: você não tem a mesma alegria que você tinha quando você recebeu. E o Espírito Santo me levou lá daquele dia que eu ganhei os relógios. E ele mostrou para mim a alegria que eu estava. E ele mostrou naquele momento que eu não tinha a mesma alegria em fazer algo para Deus. E nós muitas vezes estamos assim. Nós queremos ser como Zaqueu, nós queremos receber a bênção de Abraão. Nós chegamos na igreja e é ministrado a bênção, nós levantamos a mão e falamos: Deus, eu quero receber, Deus, eu quero viver isso. Mas nós perdemos a alegria de fazer as coisas para Deus. Já não estamos mais dispostos a subir em árvores, já não estamos mais dispostos a fazer algo a mais para receber Jesus. Oh, Rabassuderram, Belebecambernes, e Palabassuriam, Derram, Belebessuderas. De repente já não estamos mais dispostos a colocar o nosso coração diante de Deus. E aí nós estamos nos perguntando: por que a bênção de Abraão não vem? Por que nós não alcançamos? Por que no meio de uma pandemia como essa, onde Deus ele falou que nós comeríamos o melhor dessa terra, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não estamos vivendo daquilo que nós poderíamos viver? Porque faltou alegria no nosso coração. Mas hoje o Espírito Santo ele nos trouxe aqui nessa noite. E talvez você está há muitos anos na igreja, e Deus quer que você passe por muitos outros anos na igreja. Mas Deus ele quer que você volte ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter a alegria de fazer as coisas para Deus. Nós precisamos ter a alegria de colocar no nosso coração diante de Deus. Nós precisamos ter a alegria de envolver na obra de Deus como nós tínhamos antes. Talvez você está aqui e você, quando te encontro, você queria ir, você queria participar, mas hoje você está questionando valores. Você está dizendo: eu não quero mais faltar no meu trabalho para estar lá. E tem pessoas que têm a coragem de dizer: não tem ninguém que pague as minhas contas, por isso eu preciso trabalhar. Deus não cuidou de você até agora. Oh, quem cuidou de você foi Deus. Quem te deu saúde foi Deus. Quem te livrou da morte foi Deus. Quem transformou tua vida foi Deus. Quem transformou tua família foi Deus. Foi Deus que marcou tua casa. Foi Deus que mudou tudo. E hoje de repente nós não temos mais a mesma alegria de fazer as coisas para Deus. Mas escuta, Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para você que o ano não acabou. Esse ano Deus vai derramar uma unção tão especial sobre a sua vida. A unção de Abraão, ela vai vir sobre você de uma maneira tão especial que as pessoas vão ficar se perguntando: o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Eles vão ficar tentando
levantar, Deus vai te levantar para viver o sobrenatural. Deus vai te levantar para viver as grandes coisas dos céus. Mas para isso o seu coração precisa estar voltado para Ele. O seu coração precisa estar voltado para Ele nessa noite. E a pergunta hoje é: onde que nós paramos? Aonde que nós deixamos de ser Zaqueus e passamos a fazer parte da multidão? Aonde que nós deixamos de fazer o melhor para o Senhor? Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite. O Espírito de Deus marcou o encontro contigo, e Ele quer que você viva o sobrenatural de Deus. Quem está disposto a viver, diga amém. Irmão, de repente você perdeu a alegria, mas Deus quer te trazer de volta em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Eu quero ministrar sobre a sua casa hoje. Eu quero ministrar sobre a sua família.